Surge de um grupo de jovens da praia e íamos ao cinema americano de ver o Woodstock. E depois de ver aquele filme em 1969, já lá vão uns anos, depois essa ideia nunca se tirou da minha cabeça, vou fazer o serviço militar e quando regresso aos Açores, reuni-me com o Carlos Armando, com o Luís II e vamos fazer o festival na Riviera baseado no Woodstock. Isto achava uma coisa louca. 50 anos depois é tempo de reviver um festival que marcou os Açores e todo o país. O Musical Açores, que aconteceu a 10 e 11 de julho de 1976 na praia da Riviera. Surge de um grupo de jovens da praia e íamos ao cinema americano de ver o Woodstock. E depois de ver aquele filme em 1969, já lá vão uns anos, depois essa ideia nunca se tirou da minha cabeça, vou fazer o serviço militar e quando regresso aos Açores, reuni-me com o Carlos Armando, com o Luís II e vamos fazer o festival na Riviera baseado no Woodstock. Isto achava uma coisa louca para a altura, devido às estruturas, ao som, nós não tínhamos nada para a época. Mas felizmente os americanos apoiaram-nos imenso, duas empresas portuguesas, uma delas era Transpac e o Oliveira Cardoso Coelho, que é que tinham de facto aquelas torres para imitar o Woodstock, tinham de facto a madeira e é que tinham aqueles bidões para formarmos a estrutura do palco. Não foi fácil, que a Câmara Municipal da altura não quis colaborar com nada disso. Não acreditou naquele grupo de jovens que era possível. Vocês também não se esqueçam que esse festival, o Musical Açores, é o primeiro festival a seguir após 25 de Abril. Portanto, é o mais velho festival do país, tirando o Vilhar de Mouros, que também teve ali numa altura muito grande. Portanto, este é atualmente o maior festival e mais antigo festival. Só não continuamos por questões políticas, não vou-las revelar hoje, terei um dia para falar sobre isso, e não se fez a terceira edição. Devido a uma questão política, que vinha uma banda da União Soviética, e era no ano em que vinham os Sex Pistols, e pronto, e com muita pena minha o festival não continuou. Mais tarde começa a Maré de Agosto, baseado nos elementos que vinham de Santa Maria, ver o nosso festival, que esse festival da Riviera chegou a meter a 9.000 pessoas. Isto não é uma brincadeira, é uma coisa a sério. Durante 3 noites. Foi de facto um sucesso para aquela altura e para aquela época. Aconteceu pela primeira vez em 76, organizado por um grupo de jovens que se inspirou num filme que viu e que acreditou que podia, de alguma forma, transpor numa praia, e escolhendo esta praia da Riviera, para dar início a um formato de festival de verão que depois veio a tornar-se emblemático e que ainda hoje é recordado. Este festival aconteceu em 76 e 77, depois deixou de existir, mas aquilo que nós conseguimos evidenciar é que efetivamente ele fez história. Foi a partir deste momento, aqui gerado exatamente onde nós estamos, que impulsionou todos os outros festivais de verão que vieram a acontecer na nossa região e ao nível do nosso país. Foi um movimento, foi um marcar de posição pós 25 de Abril e perante as comemorações este ano, evidenciando os 50 anos, não só de liberdade, mas também de autonomia, entendemos que não podíamos deixar passar este momento. As bandas de há 50 anos atrás e os músicos que marcaram a época dos anos 70 e 80 voltam ao palco num momento de nostalgia e que apela às memórias de há 50 anos. Nesta nova edição, os protagonistas da noite foram os Mini Bárbaros e os Bárbaros, que atuaram no concerto de 1976, e os Sombras e os Coches, com vários elementos que participaram na altura no festival. No início dos Coches foi o Kit, o Ângelo, portanto houve uma geração muito anterior a mim que iniciou os Coches. Eu fui de uma geração mais recente, portanto eu fui a segunda vocalista dos Coches, porque os Coches só tinham vocalistas homens. A primeira vocalista foi a Fátima Pereira e eu fui a segunda vocalista. Eu tive 3 anos nos Coches, eu tinha 20 e poucos anos, eu já vou fazer 53, portanto já está a ver os anos que isso foi. Para mim é um enorme prazer estar aqui a ver os Coches neste festival com a Marta, que foi a terceira vocalista, que foi a que me sucedeu logo a seguir à minha saída, porque eu na altura fui embora para o continente e ela é que ficou a fazer o meu lugar.
E é um enorme prazer estar aqui, porque estão todos cá, portanto está o Fernando Alberto, está o Betinho, portanto estão o Tércio, estão as pessoas que na altura estavam comigo naquela insana melodia de, como é que eu vou explicar... Era uma alegria, nós tocávamos na nossa ilha. Hoje em dia a grande maioria das bandas que nós vemos vem de fora e é bom que se pense que anteriormente as nossas bandas tocavam aqui e éramos nós que fazíamos a festa. Foi feito o descerramento de uma placa evocativa do Musical Açores e um conjunto de homenagens especialmente aos impulsionadores do festival e a várias entidades que apoiaram o momento. Aqueles que destemidamente assumiram que se além fronteiras, nos Estados Unidos, já existiam filmes que podiam evidenciar algo tão diferente, que isso também podia acontecer aqui, com o apoio e com a influência que nós bem sabemos da base das lajes, isso é certo, mas lá está, esta é a nossa história. E portanto também é importante que nós hoje possamos olhar para tudo isso e ver o caminho que foi percorrido mediante as influências que nós recebemos, e aquilo que ainda permanece tão nosso, que é viver a música, tirar proveito daquilo que é nosso. É uma forma de relembrar o papel que a Praia da Vitória teve no panorama musical açoriano com a criação de bandas da época. Há que reescrever esta história e deixar novas memórias aos mais jovens para que percebam como tudo aconteceu, apesar de muito ter mudado ao longo dos anos. Posso lhe dizer, as pessoas hoje parece que vêm para um teatro. Naquele tempo a malta nova vinha toda, como eles diziam, à Frica, e nunca fui das Abrincos, mas aquela malta era diferente. Era malta que apreciava a música. Também não podemos esquecer que tínhamos aqui os americanos na base militar, só aí eram alguns milhares de americanos que tínhamos aqui na base. Eles faziam parte e é que deram muita vida a esse festival. Para quem esteve nestas andanças, ficou o anseio de conseguir fazer mais. Faz falta este tipo de iniciativas fora dos ambientes habituais das festas. Gostaria muito mais que tivessem trazido algumas bandas que ainda hoje estão, o caso da Lena d'Água, independentemente de ter tocado em 76, o Zeca Medeiros, toda a gente o conhece, dispensa de apresentações, e olha, lá está, isso é como aos Sombras, hoje vão atuar aqui, foi dos melhores grupos dos Açores de sempre, mas não fizeram parte desse festival, mas ainda bem que os convidaram, porque eles merecem, foi a melhor banda, uma das mais históricas dos Açores, com os académicos de São Miguel daquela época, eram as melhores bandas que haviam. Depois é que aparecem os Barbas e muito bem. Uma celebração de um momento épico que não podia passar despercebido ao relembrar a iniciativa de quem, noutros tempos, demonstrou que era a liberdade e a vontade de fazer acontecer, mesmo contra muitos. Este é um ano de experiência, de perceber como tudo tem que acontecer e era para nós importante este primeiro momento para podermos, sem dúvida, homenagear aqueles que deram o arranque de todo este momento. Só faria sentido assim, porque eles são merecedores disso e para nós este primeiro momento também vai-nos servir de balanço e perceber se um festival com este formato, com esta logística, porque também para nós é importante avaliar toda esta situação, se deverá permanecer anualmente, de 2 em 2 anos. Nós agora vamos ter a oportunidade de fazer um balanço e perceber. Nós na nossa terra vivemos imenso as festas e portanto também temos que ter aqui uma atitude respeitosa perante tudo o que está a acontecer ao nível concelhio, para que não haja nenhum tipo de embate. E portanto temos que fazer um ponto de situação, mas penso que aquilo que nós já conquistamos hoje já vai tornar-se novamente uma referência. Num ambiente que só se vive na Praia da Riviera, ficou novamente espelhada a simplicidade e a qualidade dos músicos da época, numa noite feita de memórias e reencontros.